para Ele que nós estamos vivendo, Senhor. Que isso não seja uma mera canção que saia dos nossos lábios, mas que isso seja uma verdade intencional do nosso modo de viver, dia após dia, vivendo e entendendo que o Senhor virá e na eternidade nós estaremos com Ele. E é por Ele que nós temos que viver dia após dia, de maneira intencional, ecoando para a eternidade, fazendo dos nossos dias, Senhor, uma entrega de sacrifício, de preparação, que nós possamos estar como a Tua noiva, preparada, adornada, vestida com linho fino e puro diante de Ti, Jesus. Que isso não seja uma canção dos nossos lábios apenas, mas uma intenção verdadeira do nosso coração, papai. Nessa manhã eu oro para que a luz do entendimento ela chegue em nossos olhos e que nós possamos caminhar debaixo dessa verdade. Em nome de Jesus. Toma o teu assento, toma o teu lugar. Eu queria água. Pega aí minha garrafa, por favor. Nessa manhã eu tenho uma palavra muito específica. Liberado o Ministério de Louvor. Obrigada, meu filho. Glória a Jesus amado. Deus é bom. Gente, nessa manhã eu tenho uma palavra para o teu coração. E esta palavra é uma palavra muito forte. Mas todas as vezes que Deus ele tem uma temporada para os seus filhos, Ele comunica de várias formas. Ele fala antes aos seus amigos, aos seus profetas. E esse é um tempo que todos os profetas no mundo inteiro, eles têm falado e têm liberado uma mesma palavra. Que nós estamos vivendo em um tempo de preparação. Eu quero convidar você a se assentar, a tomar teu assento e não se dispersar nesse tempo, tá bom? Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Diz assim: hoje não é um tempo de ficar conversando. Hoje é um tempo de ter atenção em uma instrução profunda da palavra. Amém? Então eu quero te convidar a ter atenção naquilo que Ele quer liberar para você nessa manhã. Amém? Então, todas as vezes que Deus quer comunicar algo e que tem uma nova temporada, Ele fala aos profetas, Ele libera uma palavra aos profetas. E todos os profetas do mundo inteiro têm falado que nós estamos em um tempo de preparação. E Ele vai falar isso também através das canções. E existe uma canção muito em alta, e é essa que a gente acabou de cantar. Estou preparando um caminho. O que importa é que ele cresça. Eu estou preparando um caminho. Nós tivemos na Bíblia um homem que preparou um caminho. Quem foi esse homem, gente? João Batista. Ele preparou um caminho. E dentro dessa preparação, a ministração que ele liberava era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista. Então ele vinha, ele batizava, mas a pregação dele era essa. Era sobre o arrependimento. Era sobre ter um coração arrependido. Era sobre se arrepender, porque Deus, o reino dos céus era chegado. E ele passou um tempo preparando um caminho. E sabe de uma coisa? Para a volta do Senhor, nós também precisamos nos preparar. E agora eu quero trazer algo para você como luz. Quando uma noiva, ela se encontra, ela vai se casar. Nós estamos agora, né, se você não é casado no civil e nem no religioso, eu quero lhe dizer, nós estamos organizando, vamos já abrir um forms, porque se você não é,
Nós vamos orar, Deus vai desatar e nós vamos fazer um casamento comunitário. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se você está ilegal, a gente vai se resolver. Quem sabe chega aí, dê um glória a Deus assim mesmo, meu filho. Aleluia. Eu quero dizer que eu já tenho uma maquiadora das noivas. Ela já mandou uma mensagem para mim dizendo que ia maquiar as noivas. Olha aí, ó, estamos já começando a... Quem sabe Deus... Casamento coletivo, organizado. Deus vai prover, eu creio que talvez a gente ganhe até a lua de mel para tudinho. Mas bora lá. Então, já a gente vai falar sobre isso. Mas a noiva, ela precisa se adornar para o seu noivo. E ela se prepara, não é? Ela se arruma, ela pensa no dia da noiva. Eu já estou aqui com a menina que vai fazer a maquiagem da noiva, que doou. Mas tem as vestes da noiva. E como para um casamento, você precisa se preparar. Nós precisamos, como noiva, que espera um noivo, que vai se encontrar com o seu noivo, se preparar. E se tem uma coisa que nós precisamos estar, são com as vestimentas adequadas. Vocês estão comigo? Só que para falar sobre vestimentas, eu quero começar na primeira vez que se fala sobre vestimentas. Abre comigo em Gênesis capítulo 3, verso 6. Gênesis capítulo 3, verso 6, diz assim: E foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram para si vestimentas. Ouviram a voz do Senhor, que Deus passeava pela viração do dia. Escondeu Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Segura. Aí agora, Gênesis capítulo 3, verso 21, diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Vestimentas, ali fala sobre vestimentas. Então, a primeira vez que nós vemos na Bíblia falar sobre vestimentas é nesse momento. E nesse momento, nós precisamos entender que a Bíblia, ela comunica muitas coisas. Aqui nós vemos o próprio homem tentando cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Ele tenta cobrir o seu pecado, o seu erro, com as suas vestes, vestes carnais, vestes naturais, vestes com seus frutos de justiça própria, vestes da sua própria natureza, que acabara de ser caída e de estar caída. Você está comigo? E então o Senhor vem, e agora não é o homem que faz uma vestimenta para ele. Ele troca uma vestimenta carnal e ele faz um símbolo. Ele veste o homem com uma túnica, com vestimentas que não são fáceis de se destruir. Mas agora ele diz: ó, tem uma nova vestimenta, essa vestimenta é de pele. Isso aponta para o sacrifício do Cordeiro, que nos traria vestes novas, não vestes de uma natureza caída, mas uma nova vestimenta, uma vestimenta de um novo homem, não de um velho homem. Você está comigo? E agora, essa vestimenta de pele de animal aponta para esse sacrifício perfeito, o qual mudaria a nossa natureza e que nos traria salvação. Abre comigo em Isaías capítulo 61.
Isaías 61. Isaías 61, verso 10, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então aqui ele está falando, eu estava aqui vestido de um velho homem, mas o próprio Deus troca minhas vestes e Ele me dá vestes de salvação. Ele me veste com o manto dele. O manto dele foi manchado de sangue, queridos. Esse sangue foi vertido na cruz para nos lavar, nos limpar. Você está comigo? Esse manto nos cobriu com a salvação. E isso foi a graça de Deus. Alguém que cumpriu uma dívida, um pagamento. Ele morreu na cruz do Calvário para pegar a sentença que estava destinada para mim e cumprir ela. Quem deveria pagar essa sentença era eu. Mas eu não paguei. Quem cumpriu essa sentença por mim foi Jesus. Você está comigo? E isso é a graça. É um favor dado de Deus sem a gente merecer. Nós não merecíamos. Ele cumpriu a sentença no meu lugar. Ela é um favor imerecido. A graça não é um subterfúgio para que você continue errando. Não, é alguém que pagou uma dívida que era para você ter pago e mudou a sua natureza, mudou a sua vestimenta, deu vestes novas para que você não andasse mais no velho homem, mas agora fosse revestido de um novo homem. Você está aqui? Então a graça pagou a sentença. Mas eu preciso te deixar claro algo no teu coração. A graça não é um subterfúgio para você continuar da mesma forma. Pelo contrário. A graça, ela te leva a um nível mais profundo de pureza e de santidade, porque agora você tem uma natureza que vem dele, ser de santo como ele é santo. Então a graça é um favor. E por causa desse amor que nós fomos assim, aquele amor nos abraça, nos constrange, a um ponto que a gente que vivia debaixo de uma roupagem antiga, velha, agora a gente tem que se tirar essa roupa antiga e se revestir de um novo homem. E eu preciso deixar claro algo para o teu coração. Me fala algo. A graça anula os princípios que Deus estabeleceu? Anula, gente? Hein? Não. Pelo contrário, a graça, ela faz com que a gente entenda que a cada dia nós precisamos depender dela para poder ser transformados dia após dia. Por causa do sacrifício do Cordeiro, nós podemos entrar confiadamente no trono da graça, para que cada vez algo seja transformado dentro de nós. E a salvação, ela é uma porta para o início de algo que precisa ser transformado dia após dia. A graça, ela vem e nos salva, nos restaura com seu amor. Mas é porque agora
nós precisamos caminhar em uma nova natureza. Não com as vestes do velho homem, mas revestidos de um novo homem. Isso significa arrependimento e transformação dia após dia. Por que, queridos, adultério deixou de ser pecado? Assassinar uma pessoa deixou de ser pecado? Falar palavra torpe, mentir, se corromper, enganar, se prostituir, isso deixou de ser pecado, gente? Só que Deus está dizendo que existe uma nova natureza. É nessa nova natureza que você precisa caminhar. E a porta da salvação, ela é um início. Porque nós somos uma nova criatura. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, se você está em quem? Nova criatura. É nova criatura. As coisas antigas, as coisas da antiga vestimenta, do velho homem, elas já passaram. Eis que se fizeram nova todas as coisas. Você é uma nova criatura. Você tem uma natureza não mais caída, mas uma natureza nele. Você está comigo? João, capítulo 3. Verso 3 disse: isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Abre comigo em Efésios, capítulo 4, verso 22. Efésios 4, 22. No sentido de que quanto ao trato passado, a antiga, no trato, no acordo passado, vos despojeis do velho homem. Como é que você pega e retira essa vestimenta? Você entrega, você retira o velho homem. Você está aqui? Você se despoja, você despoja do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aí ele diz: e vos renoveis do vosso entendimento. Aí você precisa renovar a sua mente e se renovar no espírito dia após dia. E vos revista de um novo homem. Você tem uma nova vestimenta a vestir. Essa vestimenta é uma vestimenta carnal? Essa vestimenta é uma vestimenta que tem a natureza pecaminosa? Não. Aqui ele está dizendo: ei, existe um novo curso para você caminhar. Existe uma nova veste que Deus conquistou na cruz para você. Significa que você precisa se retirar a roupa do velho homem e se vestir de um novo homem. Esse novo homem é nascido do Espírito. Esse novo homem, ele cresce a cada dia em Cristo, que é o cabeça. E é se revestir. Aí ele diz: e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão e procedentes da verdade. Meu Deus. E aqui eu começo. A salvação, ela é uma porta de entrada. Mas o evangelho, as boas novas, o encontro com Jesus,
é um processo contínuo de transformação verdadeira e genuína nele. É verdadeira, é crescer até que cheguemos à perfeita varonilidade. É o homem se despojar do velho homem, se revestir do novo homem. Só que esse texto que fala de se revestir, se despojar do velho homem e de colocar uma veste nova, uma veste de um novo homem. Essa veste, ela é uma veste suja ou uma veste limpa? Uma veste limpa. Só que aqui, eu quero que você abra comigo, porque nós precisamos entender de maneira clara todo esse contexto de Efésios. E hoje eu quero lhe dizer que você vai ler a Bíblia. Vamos lá. Nós vamos entender o contexto um pouco antes do que Paulo estava querendo escrever. E eu preciso te dizer, a carta aqui não é uma carta aos descrentes. Essa carta é uma carta à igreja de Efésios, ou seja, está falando com o povo de Deus. E eu quero te convidar a ler e a entender junto comigo todo o contexto para chegar em ser revestido. Diz assim, Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Não, a partir do verso 1. Vamos ler a partir do verso 1. Hoje você vai ler muito a Bíblia. Olha aí para o irmão que está do seu lado e diga assim, olha, se você ficou sem ler a Bíblia, a pastora vai aproveitar para descontar agora. Vamos ler com força. Vamos lá. Efésios capítulo 4 diz assim: rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele está dizendo assim, ei, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas você tem que andar digno o qual você foi chamado para andar. Você está comigo? Existe um nível de dignidade o qual Deus está te convidando para caminhar. E ele diz assim, ó, e com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aí a gente já começa a ver, meu Deus, né? Com toda humildade, mansidão, longanimidade. Longanimidade vem de um pavio bem longo, que não explode. Vocês estão comigo? Olha o que é o novo homem. Ou como a Bíblia é um manual de instrução, né? Aqui eu não sei se você começa a entender, Jesus da glória. Aí vamos lá. Suportando uns aos outros em amor. Você acha que suportar, menina, eu tolero fulano? Não é assim não, viu? Suportar significa pegar, colocar e conseguir aguentar, dar suporte. Ai. Você está comigo? É pegar aquele que está fazendo as coisas ruins com você e você dá suporte. Em amor. Vamos continuar? Procurando guardar a unidade pelo Espírito e o vínculo da paz. Opa. Se tem contenda, a parada já era. Aqui, eu não sei você, mas já tem um bocado de roupa que eu tenho que tirar aqui, velha. Aí vamos embora. Há um só corpo, um só Espírito. Também foste chamado para uma só esperança, uma só vocação. Deixe de ser tonto, pare de intriga. Está todo mundo no mesmo barco, faz parte do mesmo corpo. Se você está magoado, você está ferindo, é o mesmo corpo. Aí vamos continuar. Há só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai. Deixe de competição, pare de meninice. Tem gente que é competitivo com tudo, é o órfão, meu irmão. Acha que só a sua forma, só a igreja, só o jeito da cultura do século que está certo. Coteado. Aí fica, compete, não, porque aí começa a se comparar, competir. Aí ele está dizendo, deixa de ser besta, é todo mundo junto, é tudo um.
Mas o velho homem é que quer essas coisas. O velho homem tem ciúme. O velho homem se corrompe. O velho homem fica querendo, sabe, competir. É o velho homem. É esse que a gente tem que tirar essa roupa velha que está aí, querendo ficar impregnada no teu corpo. Aí vamos lá. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, senão também antes tenha descido nas partes mais baixas da terra. Ele está falando tudo que Jesus conquistou. Que ele foi, desceu, ele conquistou tudo isso. Ele levou cativeiro. Aquele que desceu, ao mesmo tempo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, ele foi lá e resolveu a parada toda. E ele mesmo deu dons. Aí fala dos dons dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos doutores. Mas para que serve tudo isso dentro da igreja, da organização da igreja? Ele diz, até querendo o aperfeiçoamento dos santos. Opa. A porta de salvação, ela é uma entrada. Se você deixou de crescer em Cristo e se aperfeiçoar nele, tem alguma coisa errada. Se ao invés de você mudou, eu transformei, e eu continuo crescendo, significa que eu estou sendo aperfeiçoado. Você está aqui? Se eu parei, desviei, virei para cá, comecei a pegar aquela roupa velha do velho homem, significa que tem alguma coisa aí que está completamente diferente daquilo que Deus te deu como uma vestimenta nova. E aqui ele está dizendo, ei, é o aperfeiçoamento. Significa que Deus está chamando você para você ir crescendo e se aperfeiçoando para o aperfeiçoamento da obra, do ministério e a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos na unidade de fé e de conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Então ele está dizendo, é o seguinte, galera, se você está parado, já tem alguma coisa errada. Porque a cada dia você precisa ser aperfeiçoado até que chegue à medida de Cristo. Evangelho e o encontro com Cristo, é natural que haja uma verdadeira transformação de dentro para fora. E isso não é paralisado, isso precisa ser contínuo. Contínuo. Aí agora que o negócio começa, o caldo vai engrossar, eu queria lhe dizer. Para que não sejamos mais como meninos, moleques, inconstantes, levados em toda a roda de vento de doutrina e pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça. Nós precisamos continuar crescendo em Cristo dia após dia, meu irmão. Se a tua vida está estagnada em um nível de transformação, tem algo que precisa ser realinhado, e Deus está trazendo luz para que a tua rota seja realinhada. A graça é poder saber que a cada dia nós podemos entrar confiadamente no trono da graça e deixar Ele vir, sabe, nos abraçar mesmo sem a gente merecer. E por causa desse amor limpo, a gente se limpa cada vez mais. Aí, ó, a partir do verso 22, diz assim. Não, eu vou voltar a partir do... Vamos continuar, que vai dar certo. Verso 16. O qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelas juntas, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo e a edificação em amor. E digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis como também outros gentios, na vaidade do seu sentido, ou na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aqui eu preciso trazer luz para você. O que é a vaidade dos pensamentos? Ou dos sentidos, ou daquilo.
é quando você passa a viver em volta daquilo que na sua cabeça você acredita que é os seus pensamentos, e você vai seguindo sozinho, seguindo o seu curso, e não vai se deixando ser aperfeiçoado e transformado dia após dia. Você está aqui? Aí ele diz, entenebrecidos. Essa versão não é muito legal não. Deixa eu ver a próxima, verso... Esse é mais legal. Obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do coração. Obscurecidos de entendimento, caminham na vaidade dos seus próprios pensamentos, vão fazendo as coisas da sua própria cabeça, acreditando que eles são os bambambam, que a gente é o bambambam, que a gente está certo, que está tudo bem. Aí os seus pensamentos vão ficando em trevas. Cadê? Aí, obscurecidos, é escuro, é em trevas. Vocês estão aqui? Aí ele diz assim, no entendimento, separados. Eu gosto daquele outro. Alheios à vida. Aqui vem algo forte. Se você está tomando as suas decisões, as suas escolhas, se você está se movendo pelo impulso da sua natureza carnal, do seu velho homem, cada vez mais estando alheios, é viver uma vida alheia a Deus, separados de Deus. Eu vou vivendo a minha vida, vou fazendo as minhas escolhas, mas eu estou colocando Deus de lado. Ele não faz parte de toda a minha vida, dos meus pensamentos, da minha escolha. Os pensamentos vão sendo, vivo a vida e vou seguindo, e cada vez mais me distancio de ser aperfeiçoado. Significa que eu estou vivendo alheio. Você está comigo? Distante, alheio, separado, vivendo nos pensamentos que estão sendo obscurecidos, estão em trevas. Aí ele diz assim, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e a dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, entregaram a dissolução. O que é dissolução? Rodrigo ontem estava na padaria, num local, não era da gente não, a padaria, era uma padaria. Aí ele pegou e foi tomar o suco. E o suco estava aguado. Aí ele disse assim, eu acho que botaram a metade da metade de uma polpa, misturado com água, e ficou assim, aguado. O suco, completamente do suco que a gente toma na mesa posta, que ali é o suco engrossado. E ele estava falando sobre isso. E o que é aquele entendimento? Ele se tornou dissolúvel. Ele foi perdendo a sua essência. E foi, ficando enfraquecido. É isso. E se entregaram à dissolução com altivez. Cometeram toda a impureza. Gente, aqui não está falando com os ímpios. Você está comigo? Mas você não aprendeu de Cristo assim. Ei, o evangelho é um evangelho de transformação. O evangelho é um evangelho que a cada dia o Senhor vem e muda algo em nós. Porque quando nós nos encontramos com amor, com a graça e com a santidade, cada vez as suas impressões, o seu caráter é impregnado na nossa vida, e a gente passa a ser diferente. Mas quando você vive alheio, separado, você vai vivendo a vida, não busca o Senhor, não busca Ele, não busca ser lavado pela palavra. Aquilo vai ficando dissolúvel, e daqui a pouco seus pensamentos estão enegrecidos em trevas, e você está entregue a tudo aquilo que é alheio a Deus. E o Senhor está dizendo, ei, nós estamos em um tempo de preparação, um tempo que nós precisamos estar com as vestes limpas, adornadas, para encontrar com o noivo. Aí ele diz, aí essa parte é a parte mais pesada de todas para mim, uma das mais pesadas, porque ele diz assim, se é que o que tendes ouvido nele, foste ensinado como esta verdade em Jesus. Sabe o que é que ele está dizendo? Se é que você teve um encontro com Jesus. Uau! Se é que realmente você encontrou com ele e houve uma conversão. Deixa eu falar algo. Havia um homem na Bíblia que estava destinado a ser um grande príncipe, um rei de uma nação.
Mas eles, por impulso do seu desejo carnal, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E sabe o que a Bíblia fala? Fala que não haja nenhum profano. Meu Deus, como é forte. Como Esaú, que em seu coração ele chorou pelas bênçãos, mas não houve arrependimento no seu coração. Ele ficou chateado, chorou, porque ele perdeu na hora da parada lá junto com Jacó, mas não houve um arrependimento genuíno no seu coração. É forte, não é não isso? Olha como isso é sério. Ele não se arrependeu de ter vendido. Houve remorso. O que é remorso? Remorso é quando você sente culpa por algo. E a partir da culpa ela causa remorso. Arrependimento é quando Deus vem e traz a luz. E você diz: Senhor, essa não é a vida que eu tenho para mim, nem a vida que o Senhor tem para mim. E sabe o que? Há frutos dignos de arrependimento na sua vida. É um coração que diz assim: esse aqui não é o meu caminho. Isso aqui não é para mim. E a gente não pode tornar o evangelho dissolúvel. Porque é um evangelho de transformação. Isso é depender da graça. Aí vamos lá, vamos continuar. E enquanto no trato passado, despojei-vos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira injustiça e em santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Gente, deixa eu falar, sabia que mentir é pecado? Aí ele diz assim: pastor, mas eu estou mentindo para vender aqui mais um pouquinho para o meu cliente. Eu quero te dizer, é mentira. Deus vai te abençoar se você honrar princípios, sabia? Porque você tem um novo homem, e um novo homem dentro da salvação, ele conquistou várias coisas, inclusive a prosperidade. Você não precisa usar as artimanhas do diabo para vencer na vida. Você está comigo? Então vamos lá. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Cada um o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Eita, glória a Deus. Aqui ainda dá a chance de você irar. Fica com raiva. Mas aqui ele está dizendo: mas não peque não. Não acabe o dia sem você resolver a parada. Aí ele diz: não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aí ele disse: agora você vai ter que reparar o dano. Porque ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Então agora você vai trabalhar. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Ele está dizendo: você furtava, agora você vai dar. É isso que ele está dizendo. O velho homem furtava, roubava. Ele está dizendo: mas agora não, você vai trabalhar, fazer o que é bom, e você vai abençoar as pessoas. Esse é o novo homem para a gente. Aí ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que não for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Eita. Agora eu vou falar sobre palavra torpe. Gente, palavrão é uma palavra boa? Você está no futebol, está todo mundo junto, você chama todo tipo de palavrão. Você está revelando a natureza do velho homem ou do novo homem? Deixa eu te dizer, ele está dizendo assim: ei, não fala a palavra torpe. Pastora, mas você está falando de palavrão. Eu disse: não é só palavrão, estou começando. Palavra torpe é quando você começa a falar palavras que são torcidas, são ruins.
Às vezes você está na sua casa e você perde a cabeça e você começa a liberar palavras torpes. Você está convidando influências demoníacas para a sua casa. Um dia desse, estava eu e Rodrigo. A gente falou umas besteiras que não era para ter falado. Aí, eu amo Jesus, porque Ele vem logo, traz a luz para a gente se endireitar. No outro dia de manhã, né? Falou umas coisas que não era para ter falado. Não foi palavrão não, viu, gente? Só para vocês saberem. Aí no outro dia estava de manhã o apóstolo bem cedinho dizendo assim: que não saia da sua boca uma palavra torpe. Eu disse: meu Deus, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa. Como eu posso falar qualquer coisa que seja ruim, trazer. Aí ele começou a dar uma lição e pegue lapada assim. E eu com vergonha do que tinha falado: Senhor, me perdoa, me arrependo, não vou falar mais essas besteiras não, eu removo todas essas palavras. Porque às vezes a gente está de cabeça quente, libera dentro do nosso lar um ambiente que é para ser um ambiente de paz. A gente libera a guerra, você está comigo? A gente libera coisas ruins, isso é palavra torpe, isso é o velho homem que a gente precisa lançar fora. É palavra de maldição com isso. Às vezes é palavra de maldição com a casa. É palavra de maldição porque um eletrodoméstico não está funcionando. É uma palavra torpe com o seu filho. É uma palavra torpe com o seu marido. É uma palavra torpe. Ei, meu irmão, essa não é a vida de Deus para nós. Eu estava onde mesmo? Nenhuma palavra torpe. Mas só o que for bom para promover edificação, para que construa algo. O que está saindo da sua boca está construindo ou destruindo? Aí ele diz: e não entristeçais ao Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Aqui eu quero falar algo, além de você falar uma palavra torpe, aqui eu quero entrar em uma seara. Essa seara talvez mexa com você. Queridos, vamos lá. Nós cantamos canções de louvor ao Senhor, amém? Glória a Deus. Existem músicas que elas são poéticas. Você está comigo? São poéticas e são bonitas. E não tem problema. Mas existem músicas que tem tanta palavra torpe. E se você é menino, e se você não sabe e começa não, essa música aqui é bonitinha. E daqui a pouco você está escutando funk, destruindo, liberando e cantando palavras torpes. Você acha que isso é o quê? Saiu uma comprovação científica que quando você escuta certos tipos de música, isso empobrece e faz com que você fique sem inteligência, para não dizer outra palavra. Você está comigo? Aí às vezes você está consumindo músicas destrutivas. Você está se revestindo do velho homem e não do novo homem. E um abismo chama outro abismo. Eu vou fazer igual eu estava fazendo nas aulas, porque quando eu disser hello, você bate palma, tá bom? Vamos ensaiar? Hello, só uma palma. Só para acordar você e você não dormir, tá bom? Então, às vezes, a gente tá lá e rapaz, e tem umas músicas que parece que quer entrar dentro do cérebro da pessoa. E é umas batidas que... Um dia desse tem uma música que eu esqueci, mas ficava só cantando. E era uma música sem futuro, rapaz. Mas é uma música sem futuro. Era... Você foi ter um menino com não sei quem. É uma música assim. Rapaz, é só música para derrubar a pessoa. Ou se fala de relações sexuais. É uma coisa tão deturpada. E às vezes você tá... Não, eu vou escutar essa música. Aí você olha no seu Spotify. Não tem louvor não. Só tem música de palavra torpe. Está saindo da sua boca a palavra torpe, meu irmão. Você está sendo alimentado por isso. Isso vai te revestir do velho homem. Vamos lá, continuando. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, meu Jesus amado e eterno. Você quer ver um lar sem paz? É um lar que tem gritaria dentro de casa. Dia desse, eu vou dizer isso não, que eu vou entregar, né?
é um lar que tem confusão, que tem briga, que tem gritaria. Ei, isso é velho homem. E eu não estou aqui para pegar e acusar você, não. Fique em paz, é só para trazer luz, para que você entenda. Porque Deus, Ele quer realinhar a tua rota. Ele é um Deus de amor. Isso está levando você para um local de destruição. E Deus está dizendo, esse não é o teu lugar. Vem, o teu lugar é de lugar santo. Vem, o teu lugar é de vestes novas. O teu lugar é de vestes limpas. O teu lugar é algo, eu não estou conseguindo. Pois você precisa ir até Ele. Sabe o que é que o sacerdote fazia todas as manhãs? Ele organizava o altar, meu irmão. Ele tirava as cinzas e ele limpava. A cada dia que nós nos entregamos e nós nos aproximamos de Deus e da sua palavra, ela vai lavando a nossa vida, ela vai limpando a gente. Vamos lá, vamos continuar. Aí ele disse, então quer dizer que as gritarias, pastora, é para mim não fazer mais isso? Eu disse, é isso mesmo. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Você tem Jesus dentro de você. Você precisa ser manso. Você pode ser. Aliás, diga assim: você é manso e humilde como Jesus. Amém, Jesus. Mansinha, mansinha, Jesus. Vamos lá. Toda amargura, ira, cólera, blasfêmia. Olha as palavras aqui, ó. Toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros misericordiosos, benignos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Andei em amor, como também Cristo amou e entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeiam entre vós, convém com os santos. Nem torpezas, nem pavorices, nem chocarrices, que não convém, nem antes, mas antes, que sejam ações de graça. Ele está dizendo, isso tudo faz parte de uma natureza que não é mais sua. Você não precisa caminhar mais assim, porque bem sabeis que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Deus. Eita, olha como é forte isso. Aí ele diz, ninguém engane com essas palavras, porque destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais companheiros, seus companheiros, porque noutro tempo ereis em trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. O nosso caminhar é um caminhar de filhos da luz, de vestes limpas. Porque essas vestes, elas são apropriadas para o dia das bodas do Cordeiro. Aí vamos comigo. Nós lemos aqui um bocado de Bíblia. Eu disse a você que você ia ler um bocado. Agora vamos para a conclusão, já perto da conclusão. Abre comigo em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, verso 2. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas antes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que preparei o meu banquete, com os meus bois cevados, já foram abatidos, tudo está pronto. Vinde para as bodas.
Eles, porém, não se importaram e foram para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os seus servos, e os mataram, maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando tropas, exterminou aqueles e assassinou, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos para as estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Presta atenção, eu vou falar algo aqui importante. Os servos e servas, verso 10, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Significa que aqui está falando de um povo que tinha sido convidado. Você está aqui? Então, se ele encontra alguém que não estava com as vestes nupcial e a sala estava cheia de convidados, significa que aquele homem tinha sido convidado. Ele estava como um convidado, ok? Só que ele diz assim: amigo, significa que ele era um amigo. Como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos e levai e lançai nas trevas exterior. Haverá pranto, ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Presta atenção. Aquele homem, ele está na sala para as bodas, mas a sua veste era inadequada. A sua veste não era adequada. Meu Deus. E agora, pastor? Aí a gente canta a canção: estou preparando um caminho. Eu estou me preparando como noivo. E como eu posso me preparar para estar com as vestes adequadas? Quais são as vestes adequadas? O que são vestes adequadas diante de Deus? Olha só. Apocalipse, capítulo... Não, antes disso, abre comigo em Joel 2:13. Joel, capítulo 2, verso 13. Diz: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e arrepende do mal. Sabe o que nós precisamos fazer? Rasgar o nosso coração. Aqui estava falando dos homens que às vezes rasgavam as vestes, mas o coração não estava arrependido. É claro que o Senhor não está falando de uma veste física. Você está comigo o tempo inteiro. É claro que Ele não está falando de uma roupa comum. Ele está falando de um coração rasgado que se desfaz das vestes velhas e se arrepende, quebranta o coração diante de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos nos encontrar com o Pai, deixar Ele lavar a nossa vida e limpar as nossas vestes,
para nos encontrarmos com Ele. E isso não vem dos seus frutos de justiça própria. E aqui eu quero falar algo. Esses dias eu estava muito certa das minhas próprias justiças. Muito convicta dentro dos meus pensamentos, das minhas razões. E a gente tem umas psicólogas aqui, e às vezes ela chega assim, ela diz assim, meu paciente, ela chega cansada, ela diz assim, meu paciente hoje estava desorganizado. Aí eu fiquei pensando, um tempo depois, eu disse, rapaz, não é só os pacientes dela que fica desorganizado, não, as crianças. Às vezes a gente fica desorganizado. Você está comigo? Mas existe um local que vem e coloca ordem em todas as coisas. Esse local é na presença do Senhor. E eu estava bem certa e achando que estava tudo ok, que eu estava com toda a minha razão, com todo o meu processo. E eu estava dentro da minha retidão, da minha razão, da minha justiça, dos meus pensamentos, os pensamentos enganosos. Seguindo uma linha reta. O certo é certo, errado é errado. E aí eu fui para uma coisa simples que se faz. Fecha a porta do seu quarto e vai ter com teu pai em secreto. E nesse dia eu peguei o meu travesseiro, fiquei no escritório e disse, eu vou ficar aqui, só contigo, Jesus. Mas foi rápido. Eu deitei, e aí eu fui deitar, e eu estava lá, e aí Jesus começou a dizer assim, por que você está querendo cobrar uma dívida? Aí eu, opa. Por que você está querendo cobrar uma dívida se eu já paguei a sua? Por que você está querendo dar o troco? Por que você está querendo ficar com as vestes sujas do velho homem? E aí vem como nós precisamos entrar na presença dele e deixar aquilo que é santo tocar a nossa vida. E aí eu fui ficando pequenininha, mas o amor não me abandonou. E o amor foi constrangendo, e ele foi mostrando, veja isso aqui, veja isso. Olha isso aqui que você está querendo. É isso mesmo, filha. É esse caminho. E ele foi me mostrando e mostrando. E Deus, ele trata comigo e ele diz assim, leia tal texto. Sabe essa palavra? E aí aquilo foi lavando. E um profundo arrependimento começou a tomar conta do meu coração. E como eu estava vendo que eu queria me agarrar a umas vestes sujas, que não são mais minhas. Você está aqui? E aí o colo dele, ele vem, a gente se arrepende, mas arrependimento não é remorso. Arrependimento traz frutos dignos de arrependimento. E ele foi dizendo, sabe o que é que você está fazendo? Você está ressentindo, olha, eu já resolvi uma coisa para você e você está querendo sentir de novo e cobrar a dívida. Aí ele vai me mostrando, é por isso que nós precisamos organizar o altar. A palavra do Senhor diz que nós somos a videira, ele é o agricultor e ele limpa para que dê mais fruto. Sabe o que é vestes prontas para as bodas?
É uma noiva limpa. É uma noiva limpa. É uma noiva limpa. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Eu queria convidar o louvor. Verso 7. Apocalipse 19, verso 7 diz assim: alegremo-nos e exultemos e demos a glória, porque são chegadas bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma já se ataviou, já se aprontou, pois foi-lhe dado vestes de linho fino, resplandecentes, puro, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. O que são os atos de justiça dos santos? O que são? O que são os atos de justiça dos santos? O que é a roupa adornada? Quais são as vestimentas? A palavra do Senhor está dizendo que essa vestimenta é uma vestimenta, é um linho fino. São os atos de justiça, de pureza, de santidade, de vitória, de redenção. Vestes sujas é a iniquidade, é o velho homem. Vestes rasgadas é se rasgar o coração com humildade, com arrependimento e reconhecer: meu Deus, como eu dependo da graça. Naquele tempo que eu estava sozinha com Jesus e Ele foi me mostrando, e eu fui vendo: meu Deus, como eu preciso da graça. Se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor dia após dia sobre mim, em mim mesma, como eu conseguiria? Eu não conseguiria, meu irmão, nós não conseguimos. Tem uma canção que diz assim: se hoje me tocas, amanhã eu preciso. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sabe, a cada dia que a gente se encontra com Jesus, algo em nós precisa ser transformado. Sabe, são as nossas vestes sendo limpas. É a cada dia que Ele se encontra conosco, algo em nós começa a ser transformado. Sabe, algo em nós começa a ser mudado de maneira genuína, de maneira verdadeira, de maneira íntegra. E não com imposição por fora, mas uma mudança verdadeira de arrependimento, de vestes rasgadas sendo despidas e se revestindo de uma nova veste, de uma veste de linho fino, puro, resplandecente, para que a gente possa estar ali em um tempo de preparação. Meu irmão, você como noiva do amado precisa estar sendo adornada, e só há um local que a cada dia vai sendo limpo, é nele, é na presença dele, é indo à casa do oleiro e deixando ele te refazer a cada dia, te reformar a cada dia. É ele, é por ele, é transformação dia após dia. E aí vem a canção: eu estou preparando um caminho. Eu estou preparando um caminho. Você está se preparando como noiva do amado?